Fala pessoal, fazer aí o nosso panorama, né, da semana, fechamento, né, aí do mercado. Não fiz aí nessa sexta-feira, tô fazendo no sábado, mas vamos aqui aos comentários, né? Vamos começar aqui pelo nosso Ibovespa, tá? Então tô aqui com o gráfico semanal, você está vendo que é um gráfico limpo, né, apenas aqui com os traçados, né, do Fibonacci, que me acompanha já conhece, né? Então a gente está aqui, ó, né, no mesmo lugar que vem aí desde o final de janeiro, né? Então aqui, final de janeiro ali, ó, chegou aqui no meio de janeiro, chegou nessa região e aqui nós estamos desde então, tá bom? Então, o que que mudou nessa semana que passou? Não mudou nada, né? Então, o Ibov aí ficou no -1 de queda, ou seja, praticamente a estabilidade, né? Não perdemos o que tem sido suporte, 126 mil, assim como também não rompemos a região que tem sido resistência lá nos 130 mil pontos. Então, é isso, né? Continuo dizendo que a região aqui é favorável para compras, né? Para quem está pensando no médio e longo prazo. Se você olhar aqui, ó, pela média de 20, por exemplo, a gente está exatamente na região da média de 20, ó, e com inclinação positiva ainda, né? Meio que perdendo ali, né, lateralmente, né, nas últimas 4 semanas, negociando abaixo da média, mas ainda ali na região da média, né? Então aqui é um bom lugar para você pensar em compras, né, aí de médio prazo. Beleza? O risco retorno é muito bom. Por outro lado, se você olhar aqui, há espaço para continuar corrigindo, né? Se o mercado tiver de corrigir, né? É lógico, né? Teria que vir abaixo desses 126 mil pontos. Para onde a gente vai ficar olhando aqui, né? Se o mercado tiver de ceder um pouco mais, tem essa região aqui, um nível de FIBO anterior, né, ao já feito lá do 161. A gente vai ter aqui essas regiões aqui que foram resistências, né, aqui na faixa aqui dos 120 mil pontos. Tem aqui o 117. Então assim, tem uns números ali mais abaixo que o mercado pode resolver ir na direção. O mais distante aqui pelo semanal seria fazer essa pernada aqui, ó, 161, 111, tá? Que seria voltar lá para 111 mil pontos, que confesso aqui, acho tá muito distante. Pode acontecer, o mercado é dinâmico, né? Mas a gente está falando aqui de 12% de queda. Não me parece ser o mais provável aí de acontecer, tá? Aqui no gráfico diário a gente está vendo basicamente, né, ali um pouquinho mais ali de informação o que está acontecendo no semanal, né? Então o Ibov ali desde o final de janeiro, né, da segunda quinzena de janeiro, numa consolidação. Se você for um pouquinho mais atento, você vai perceber que aqui de março para cá deu uma estreitada nesse range, né? Então o limite aqui em cima era 130 e 500, passou a ser aqui essa região do 128 aqui, 129 mil pontos. Então desceu aí, vamos dizer, 1.000 pontos. Sendo aqui o 126, continua sendo o suporte. Tá? Se você olhar aqui, olha quantas vezes, né, a gente flertou, né, com o rompimento lá em cima e aqui com a perda aqui embaixo. Várias vezes, né? E até que nesse range mais estreito aqui, ó, olha aqui, né? Já passou aqui algumas vezes também tentando romper para cima e assim aqui embaixo também, né? Só aí no último um mês aí, né, de março para cá, são pelo menos aqui 5 vezes, né, que a gente se aproximou ali dos 126 mil e não conseguiu perder. É uma consolidação, gente. Então, você tem que ter paciência. Uma coisa eu tenho certeza que é o que eu venho dizendo, né, vai sair daí em algum momento. Né, não vai, o mercado ele não vai ficar aí consolidado, tá, a vida inteira. Ele vai sair daí em algum momento. Seja, né, retomar aquele movimento altista lá do médio prazo, do semanal, seja aqui engatar um movimento de queda um pouco maior. Talvez vir aqui nesse 124 mil ou aqui 115 mil, que aí a gente está falando aqui, pegando, né, o fechamento aí da última semana, coisa de 2%, ou no mais extremo aqui uns 8,5% de queda. Né? Então assim, vai tomar um rumo em algum momento. Então cada um vai ter os seus argumentos. Eu ainda acredito que a gente, já falei, né, e vou repetir, eu ainda acredito que a gente está devendo aqui, ó, a vinda nessa região aqui, pelo menos, né, esses fundos aqui ali da virada de novembro para dezembro, quando deu ali, vamos dizer, a última pernada altista forte que a gente viu aí recentemente, tá? Vai acontecer? Eu não sei, mas você viu, não é nem 2% de queda do fechamento aí dessa última semana. Então é bem factível, tá? E não mudaria em nada, né, a trajetória do mercado até então. Se você olhar aqui os indicadores, tá? Aproveitar aí esse zoom forçado, olha aqui, o ADX não tem tendência, mas aí você olha aqui o estocástico, ele é vendido, o Trix virou comprado, não saiu do lugar, está querendo virar vendido de novo. Então assim, nada de muita complexidade, né? O mercado não assume, né? Não toma um rumo. Isso aqui favorece para quem gosta, né, das operações aí, opções, né, vendendo call, vendendo put aí, você consegue capturar prêmio aí enquanto o mercado fica lateral
Óbvio, isso exige um pouco de conhecimento, tem que ter margem, etc. Nem todo mundo é familiarizado com isso. E óbvio, né, uma hora o mercado vai tomar um rumo, você vai ter que saber o que fazer se você for pego aí na contramão. E é isso, né? Paciência, que é o nome do jogo, né? A gente pode dizer assim, ficar repetitivo, né? Semanas e semanas falando isso, mas essa é a realidade e ela não mudou, pelo menos por enquanto, tá bom? Então sigo aqui para semana que vem, neutro. Acredito que a gente vai ficar aqui provavelmente lateral, mas ainda acho que a gente pode vir aqui beliscar esses 124 mil pontos, tá? Falar dos juros aqui, os DIs, né? Os DIs, né? É um negócio interessante, né? Muita gente fala assim, mas juros, né? Gráfico, análise técnica não serve para olhar para juros, etc, porque juros ele vai pelo cenário macro, política monetária, e eu concordo, né? Os juros, com certeza, ele vai se movimentar, né, os juros futuros, não é por causa do gráfico, né? O gráfico não é para dar motivo, ele te dá o critério aqui técnico, né, de momento, de timing, né, para você entrar, e te ajuda também a identificar direção, né? Agora, o porquê que o ativo está assumindo aquela direção, eu não sei. Aí tem o pessoal do macro, dos fundamentos, né, que consegue explicar isso melhor. Mas tirando isso aí, deixando isso de lado, esse off-topic aí, vocês me perdoem, aqui o que a gente tem, né? Desde o final do ano passado, qual é a trajetória aqui dos juros, né, dos DIs? Tá? É altista. Né? Quer dizer que vai voltar, já falei 1 milhão de vezes, que vai voltar lá no topo, vai estressar, sair acelerando. Não sei, não é isso que está dizendo aqui o gráfico. O que ele está mostrando é que está subindo. Né? E aí, qual é a melhor forma de determinar que aqui o ativo está subindo? São os topos e fundos ascendentes. Né? Isso aqui é o que? É a tendência de alta. E é isso que está acontecendo. Assim como de outubro até o fim do ano, ele vinha aqui fazendo topos e fundos descendentes. Era uma tendência de baixa. Beleza? E aí até onde isso vai, a gente não sabe por que vai, né? A gente não sabe, a gente vai ter que seguir acompanhando e monitorando. O que eu posso dizer é que o viés continua altista e aqui nesse caso, por exemplo, o 2027 está olhando aqui para essa região de 10,5 e 10,6. Tá quase lá, né? Os indicadores são comprados, tudo indica que é para lá que a gente está indo. Agora, eu repito, o motivo disso, aí eu não sei, deixo para os especialistas. Aqui o 2033, né, o chamado juro longo, né, também é a mesma coisa. Desde o final do ano passado ele vem numa trajetória altista, sendo que nas últimas aí 2 semanas, né, deu uma acelerada aqui, como você está vendo. Né, então vinha um movimento, né, meio vagaroso e tudo aqui, né, e deu uma acelerada nessas últimas 2 semanas. Olha que os indicadores são comprados e esse juro mais longo, ele está olhando para onde aqui, ó? Esse 11,35 ele já fez, né? Ele está olhando aqui para esse 11,4, né? Se quiser arredondar aí, né? 11,5. E se, né, vencer essa região, aí a coisa pode ficar esquisita, porque vai ter aqui quase que um caminho livre aqui, ó. Tá? Sem grande, né, resistência, podemos dizer assim, para voltar lá para 12. Né? E isso, com certeza, né, a correlação tradicional, juros com bolsa, com certeza, né, não seria um sinal muito positivo para o mercado. Quer dizer que o mercado vai cair, vai ter um crash? Também não sei. Né? O tempo vai dizer. Mas, tradicionalmente, não é um movimento muito saudável, né, que contribua para o mercado altista. Tá bom? Então, atenção aí, os juros eles continuam com viés altista. Vamos falar do dólar, né, pessoal? Eu vinha comentando, né, que apesar do comportamento, né, aí meio lateral do dólar comportada, aí nas últimas semanas, né, a gente começou a ver aqui evidências, né, de que poderia sim sair um movimento altista, vindo para essa região aqui do 5 e 6, tá? Que já chegou, né? Chegou aí na última semana. Daqui para cima, a gente vai olhar para onde aqui, ó? Para esses 5,15 e 5,20. Tá? Vai para lá, não vai? Não sabemos, né? O que faria o dólar subir? Não sei também, né? O que eu estou dizendo aqui é que o gráfico aqui ele mostra para gente que a gente pode manter o viés altista aqui para o dólar para a próxima semana, olhando aí para essas próximas regiões aqui de 5,15 e 5,20 como possíveis endereços. Ou seja, se o viés é altista, se tiver aqui um eventual pullback, tá? Ou seja, uma queda, provavelmente a gente vai ter aí oportunidade de compra, né? Ou seja, de apostar na alta do dólar. É isso que vai acontecer? A gente vai ter que acompanhar e ver se a gente vai ter esse tipo de oportunidade aí na semana que vem, nos próximos dias. Agora vamos dar aquele giro, né, nos índices setoriais, né, começando aqui pelo consumo. Né, aqui eu vou com o viés baixista, né, para o consumo. Tá? Então você está vendo aqui que a ideia de continuidade da alta, né, daqui para cima foi abortada. E aqui me parece, né, que a gente vai ter um movimento de queda, pelo menos vindo aqui nesses fundos ali de fevereiro. Tá? O setor elétrico, né, sigo aqui com o viés aqui ainda, né, pensando em altas. Tá?
acreditando que isso aqui pode virar um fundo duplo. A região é muito boa, né? Já foi fundo aqui no passado, então vou com viés aqui levemente altista, tá? Mas você está vendo que está meio que consolidado também vindo ali de março, tá? E FNC, os bancos, né? Então sigo aqui com né, a leitura, né, o viés, né, neutro, né, a gente segue consolidado, tá? Alguns bancos aí cedendo Itaú SA, por exemplo, né, já foram na frente. Não sei se Banco do Brasil, BTG vão seguir esse caminho. Se isso acontecer, pode ser que a gente tenha aqui, né, um movimento de queda saindo dessa consolidação. Porém, né, eu estou me antecipando a uma possibilidade, mas por enquanto vou aqui neutro, sigo neutro aqui para o setor, tá? Não um papel individual, tá bom? E Mate, né, que não é só Vale, tem Suzano, Klabin também, mantém aqui o viés altista, tá? É óbvio, né, que tem que parar por aqui e fazer isso daqui, seguir o movimento, né, lá para cima, tá bom? Mas mantém o viés altista aqui, mas, né, aí meio perigoso, né, a gente pode dizer assim, para dizer o mínimo, tá bom? O small, né, o índice das small caps, né, aqui eu vou sair do viés altista que eu vinha comentando, vou ficar neutro, tá? Vou ficar neutro porque tá batendo cabeça aqui nessa região, né? Então tinha até uma inclinaçãozinha aqui, né? A gente pode dizer vindo do final de fevereiro, né, altista aqui para cima, perdeu aqui, né? Se você traçasse aqui uma LTA, né, uma linha de tendência, né, ela foi perdida, então não é um bom sinal. Também perdeu médias aqui, então não gosto muito, tá? Então vou ficar aí, vamos dizer, neutro com um leve viés baixista aqui. Talvez essas smalls elas venham testar os fundos ali de fevereiro também, tá? Então paciência aqui. Bora falar aqui do mercado lá fora, né? Começando pelo S&P, né? A gente tem boas evidências, né, de que o S&P está perdendo um pouquinho da sua força, né? Então você está vendo aqui três topos, né? Três, né, chegadas, né, na mesma faixa de preço e não conseguiu romper. Na quinta-feira dessa última semana, um candle horroroso, né? Um belo de um engolfo clássico aí, né? Engolfando aí vários pregões anteriores, só que na sexta, né, que parecia que poderia vir aquela porrada final, não veio, né? O S&P subiu aí 1%, né, 1,11, né, e veio aqui fazendo um inside bar, tá? Eu ainda acredito, tá, e não descarto que a gente tenha este movimento aqui, tá? Então que esse inside bar aqui tenha sido apenas um repique ali, um respiro para fazer um movimento de queda, tá? Se você olhar aqui pelo intraday 60 minutos, tá, você percebe, né, ali que claramente aquela região do 260 se transformou numa resistência, tá? E aqui, ó, o S&P brigando, né? Ele tomou aquela porrada na quinta-feira e veio fazer aqui um repique, tá? E brigando aqui, tá? Então, para mim aqui me parece favorável, né, pensar que a gente pode ter uma nova pernada de queda aí de baixa, e aí para onde eu vou ficar olhando, né, se isso de fato acontecer, tá? Para essas regiões aqui no S&P, tá? Aqui, ó, 5.095 e o mais distante aqui em 4.960. Tá longe, pode não chegar, né? Afinal de contas a tendência ainda é altista, então pode ser que continue e retome, mas seriam esses aí os pontos que eu ficaria de olho para o S&P se vier mesmo essa pernada de queda, tá? Os juros lá fora, tal qual os nossos DIs, né? Desde o final do ano, a trajetória é altista, tá? Então o zigue-zague está acontecendo, ou seja, a gente tem aqui topos e fundos, né, ascendentes, tá? Então a tendência é altista, o viés é altista. Agora, se vai continuar subindo e se vai buscar novos números, né, o 4,5 para deixar um número redondo e aqui esse 4,7, eu não sei. E novamente vou repetir, né, o gráfico ele me mostra aqui direção. Por que que os juros lá vão subir ou cair? Aí o pessoal dos fundamentos podem dizer, tá? Mas o gráfico ele não me ajuda aqui. Então, pelo menos eu não vou ficar na frente desse negócio tentando apostar na queda dos juros, pelo menos não por enquanto, tá bom? Então, o gráfico ajuda sim, mesmo nos juros, que é um ativo que se movimenta por questões macro, tá? E eu já falei, o foco do gráfico não é entender motivos, né? Mas sim momento, direção, né, e o que fazer. Petróleo, né, o Brent, né, o alvo era aqui os 90, né, eu já tinha comentado isso, chegou lá, né, então veja bem, só para recapitular, né, a gente ficou aqui um tempão consolidado, 81 com 84, eu já dizia, perdendo 81 era para voltar no 74, rompendo aqui o 84 era para buscar o 90, tá? E foi lá, né? Não foi direto, né? Então rompeu aqui a consolidação, voltou num pullback, tá? E foi lá buscar o seu alvo aqui nos 90. O que é que eu espero aqui para a próxima semana? Mantém um viés altista. Espero que talvez a gente tenha um pullback para depois seguir para onde? Aqui para o 94, para o 95 e por aí vai, tá bom? Há quem fale até dos 100, tá? Dos 100 voltar lá na região dos $100, tá bom? E para finalizar aqui esse panorama, temos aqui o minério, né, o contrato futuro de Singapura, tá? É a referência aqui que a gente tem acesso, né? Mas de todo jeito, olha só, qual é o viés aqui do minério, gente?
é baixista, tá? Então pode ser que isso aqui vire um fundo? Pode, né? Até parecia que aqui poderia ser uma falha de fundo aqui, né? Nesses dois fundos que eu marquei. Mas olha só, né? Parece que não vai, né? A gente vem aqui nesse 92 e talvez até mais, tá bom? Viés aqui baixista para o minério, tá? Então vamos ver se ele vai ser confirmado como? Pelo preço, ou seja, o ativo vai continuar caindo e, né, o quanto que isso talvez possa impactar, né? Aí a Vale, né? Que é o ativo mais correlacionado aí com o minério. Beleza, pessoal? Espero que o vídeo tenha te ajudado, né? Que você fique aí bem informado, pelo menos pelo viés do gráfico, né? Do que a gente pode esperar aí para a próxima semana. Valeu, um grande abraço e até mais. Bom, se o vídeo te ajudou, deixa aí seu curtir, deixa seu comentário, compartilha aí com quem você acha que ele pode ser útil também. E se você gosta da forma que eu analiso os gráficos, comento, identifico aqui, determino, né, o viés aí pelo gráfico, ou seja, se é autista, baixista, etc., como encontrar, né, boas oportunidades usando a análise técnica, eu tenho um curso gravado, né, as aulas ficam disponíveis por 6 meses aí para você, óbvio, né, você tem que ter o comprometimento de assistir elas e depois vir aí com as suas dúvidas, né, no WhatsApp, a gente faz uma chamada eu e você para a gente tirar as suas dúvidas e, enfim, ajudar você aí nas quaisquer dificuldades que você tenha, beleza? Mas eu também tenho um formato de mentoria individual. Aí a gente marca, né, os dias, horários aí para fazer o conteúdo, né, entender o que você precisa, suas dificuldades e tentar fornecer as melhores orientações possíveis aí para que você consiga usar a análise técnica para encontrar boas oportunidades aí no mercado, no swing trade, day trade, enfim, o que quer que você queira operar, beleza? Se você tiver interesse, contar com a minha ajuda, com o meu acompanhamento, me chama aí no inbox, no privado, aqui na descrição do vídeo no YouTube, tem lá o link do meu WhatsApp. É um grupo, é só me chamar lá que a gente troca uma ideia aí sem compromisso e ver o que eu posso te ajudar, se vou poder te ajudar de alguma forma, beleza? Então é isso, um grande abraço, bons estudos e muito sucesso aí pra você.